seguimos com o nosso tema desse mês, que são dores articulares. A gente já falou sobre dor no ombro, já falou sobre dor... Foi no joelho que a gente falou? Não, né? Foi dor no ombro, dor no quadril e dor no joelho. Dor no joelho a semana que vem. Tá. Dor no quadril. Dor no quadril, uma das principais causas de dores no quadril, uma das principais causas de dor no quadril é a tendinopatia. E o músculo mais acometido de forma mais comum é o glúteo médio. E esse glúteo médio, ele é um músculo que pode inflamar o seu tendão. E quando esse tendão inflama, chama tendinopatia do glúteo médio. Essa tendinopatia do glúteo médio, ela começa com uma dor localizada no quadril, geralmente na parte lateral e na parte posterior. E com o evoluir, tornando-se cada vez mais crônica, ela vai atingindo, subindo um pouquinho para a lombar, descendo para a parte posterior de coxa, às vezes pegando o joelho, descendo para a panturrilha, às vezes pegando o pé, simulando uma dor no ciático. E eu já recebi, às vezes, em alguns casos, doutora Mariana e os nossos queridos presentes, já recebi algumas vezes pacientes que com uma dor que inicia no glúteo e na lombar, indo para o pé com indicação de pedido de cirurgia na mão e o exame com uma hérnia de disco na ressonância magnética, ia fazer uma artrodese de coluna e o exame físico era uma tendinopatia de glúteo, foi feito um bloqueio no glúteo e esse paciente melhorou a dor e evitou a cirurgia de coluna. Que na realidade a dor dele não era proveniente da hérnia de disco, era uma tendinopatia glútea, tendinopatia do glúteo médio. Isso é super comum, né, doutor André? Assim, não é esse caso que você falou, que quando, né, pode realmente simular uma radiculopatia e tudo mais. Mas não é incomum a gente pegar pacientes que acham que a dor deles é lombar e, na verdade, é na inserção do glúteo no ilíaco, né? Então, pode mimetizar realmente uma dor lombar, né? A tendinopatia glútea é muito interessante. Como é prevalente também a tendinopatia glútea, né? É super prevalente. É uma dor comum que a gente pega no consultório. Então, eu acho que é super legal mesmo citar a tendinopatia glútea. E de relativamente fácil resolução, né? A gente consegue ali com a proloterapia ter excelentes resultados. Às vezes até com poucas sessões o paciente fica super bem. Uma outra causa de dor são as bursopatias, que são as bursites. São pequenas bolsas que existem entre os tendões e que elas acabam inflamando. Imagina o seguinte, um tendão ele corre em cima do outro. Entre um tendão e outro, para não ficar atrito, tem uma bolsa. Muitas vezes essa bolsa ela não é visível ao ultrassom, quando ela não está inflamada. Quando ela está inflamada, ela está cheia de líquido, então ela expande. E quando ela inflama, então o músculo percorre, ele desliza com mais dificuldade. Isso gera é devido a uma bursite, é o que o pessoal fala, né? Conhecido com esse termo de bursite. It de inflamação, bursa de bursa, né? Que é essa bolsa. E isso também gera uma dor, geralmente um pouco mais profunda, lateral de coxa, e essa dor pode irradiar para a lateral de coxa, pegando até a região do joelho. Também uma causa muito prevalente de dor na região do quadril. Eu acho que a gente tem outras causas menos comuns também que vale a pena a gente citar, né? Com certeza as causas mais comuns são as tendinopatias, as bursites e a artrose, dependendo da idade do paciente. São as 3 causas mais comuns de dor no quadril. Mas é sempre importante a gente entender que a gente tem algumas outras causas de dor no quadril. A mialgia parestésica, por exemplo, né, que é a compressão do nervo cutâneo femoral lateral, que é um nervinho que a gente tem que dá essa dor na lateral da perna, pode ser confundida com uma dor no quadril. Como você falou, às vezes algumas radiculopatias, principalmente a compressão de raízes mais altas, né, L2, L3, pode dar uma dor na
virilha também, que pode confundir com uma dor do quadril. Então é importante a gente saber que isso existe também. A gente pode ter uma tendinopatia dos músculos isquiotibiais ali também, que também pode referir dor nessa região e também ser confundida com uma dor no quadril. A gente tem a síndrome glútea profunda na região do glúteo ali, da musculatura glútea profunda. O que é a musculatura glútea profunda? Que fica embaixo dos músculos glúteos. A gente tem vários músculos ali. O mais famoso deles é o piriforme, mas o piriforme não é o único. Que também pode dar uma dor irradiada, né? Uma dor nessa região glútea que às vezes irradia também para a região do quadril e que pode ser confundida com uma dor no quadril. Então eu acho que uma das principais mensagens, né, dessa live, uma das principais mensagens da dor no quadril é que dor no quadril não é só artrose do quadril e não é só tendinopatia ou bursite, né? As pessoas talvez às vezes não sabem que é tão comum a tendinopatia. As pessoas falam muito bursite, né? A gente ouve muitas pessoas falarem em bursite. Uma outra coisa também que é importante a gente saber, igual o doutor André falou agora da bursite, né? Mas assim, é difícil a gente ter só uma bursite separado da tendinopatia, né? Geralmente, quando essa região está inflamada, a gente tem porque a gente tem um contínuo dessas estruturas. Então, geralmente, a gente tem, não tem como você ter tendinite só isolado ou só bursite isolado. Geralmente, você tem isso entrelaçado. Então, o ideal é que você trate as duas coisas, né? Para você ter uma resolução realmente do caso. Então, eu acho que isso é importante, que a gente entenda todas essas causas, tudo isso que envolve a região do quadril, tudo que pode ser fonte de dor no quadril. Aqui eu estou mostrando uma fotozinha do trato iliotibial. Tem um músculo, que é esse músculo que está aqui, deixa eu ver, é o tensor da fáscia lata. Ele vem descendo, ele nasce aqui na crista ilíaca e ele vai morrer lá. Morrer, que eu digo, ele vai terminar, tá? Ele não morre, não, ele fica lá, vivo lá. Se ele morrer, lascou. Então ele começa aqui e ele termina lá na tíbia, né? Num tubérculo de Gerdy, o nome desse tubérculo que tem na tíbia, a gente vê ele no ultrassom. E ele tem duas zonas que ele gera muito atrito, que é aqui no quadril. Esse atrito aqui é no trocânter e ele gera atrito aqui, próximo ao joelho, no côndilo. E essas duas lesões de atrito, elas provocam muita dor na região da fáscia lateral da perna. Isso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer hidrodissecção. Com o ultrassom, eu pego um aparelho sensacional que eu vejo por dentro. Então, esse aparelho que tem cristais piezoelétricos e esses cristais emitem um som, esse som bate no tecido, volta para os cristais, isso é interpretado por um processador que joga uma imagem na tela e a gente vê esse músculo dentro da tela, do aparelho de ultrassom. Vendo esse músculo, a gente consegue ver se ele está tendo atrito ou se ele não está tendo atrito. Se ele está tendo atrito, a gente consegue jogar uma quantidade de líquido ali que tira, que minimiza esse atrito. Então, faz correr com mais fluidez essa fáscia, esse músculo. Imagina que a ponta do trocânter, aqui está o músculo, ele passa aqui em cima. Se tiver passando em cima, cutucando, ele vai machucar. Então eu jogo um líquido, ele expande, ele afasta e ele começa a correr. Eu posso usar também um ácido hialurônico, que é um gel, que é visco. Ele é tem pessoas aí que vão entender bem, parece um KY, então ele vai correr, ele vai fazer, ele vai ficar lisinho. Então se ele fica lisinho, ele tira o atrito, não dói. Então tira ali a tensão do tensor da fáscia lata. Isso é legal também, viu? Isso também acontece no côndilo, na região do fêmur, lá embaixo, na região do joelho. Então são os dois lugares que esse tensor faz com que haja ali um atrito e faz essa síndrome dos músculos iliotibiais, do trato iliotibial, né? Que é a síndrome do trato iliotibial que gera esse atrito. E a gente corrige não, melhora isso aí, fazendo a proloterapia neural, fazendo aí também o ácido hialurônico. E existem outras terapias que podem ser utilizadas também. Você quer citar alguma outra, Mariana? Eu acho que
A gente pode citar, depende da causa, obviamente, né? Mas se a gente está falando, por exemplo, de tendinopatias, bursites, instabilidade dessa região, uma técnica que a gente utiliza com frequência aqui na clínica com excelentes resultados é a proloterapia, né? A proloterapia é uma técnica da medicina regenerativa que consiste na infiltração de uma substância irritante. Aqui na clínica a gente costuma utilizar a destrose, e é sempre guiado por ultrassonografia, que também é esse aparelho maravilhoso que nos permite olhar as estruturas por dentro, como disse o doutor André. Então, a gente tem certeza da localização da agulha, onde a gente está injetando aquela substância, né? A gente não injeta em qualquer lugar, a gente injeta no nosso alvo. A gente é bem específico, a gente é sempre bem orientado. Então, a gente injeta aquela substância ali, e qual que é o nosso objetivo? É gerar inflamação naquela região, para a gente gerar fortalecimento, para a gente gerar regeneração. A inflamação, ela não é uma resposta ruim, né? Ela é uma resposta fisiológica. A inflamação aguda é uma resposta do nosso corpo, é uma resposta de proteção. Então, qual que é o objetivo da inflamação? O objetivo da inflamação é promover resolução do quadro. Como que o nosso corpo resolve? O nosso corpo cicatriza, né? O nosso corpo fortalece. Então, esse é o objetivo da inflamação. Então, a inflamação aguda, ela não é ruim. Então, esse é o nosso objetivo com a proloterapia. O que acontece, né? Que é uma das coisas que a gente também tem que intervir, né? Porque o procedimento, esses procedimentos da medicina regenerativa, eles dependem muito do corpo da pessoa, da saúde da pessoa, né? Porque a gente está incitando uma resposta que é intrínseca da pessoa, uma resposta que é fisiológica da pessoa. Então, a gente tem que pensar por que esse corpo não conseguiu resolver aquele processo sozinho, né? Isso é uma outra questão que é super importante a gente comentar aqui, que está na raiz do adoecimento. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é por que você desenvolveu uma tendinopatia, por que você resolveu, por que você desenvolveu uma bursite, por que você tem uma inflamação crônica que não resolve, né? Uma inflamação que fica ali perturbando, perturbando, perturbando e não caminha para a resolução, que seria o caminho natural dela, né? O caminho esperado dela. Então é isso que a gente tem que pensar e a gente também tem que agir nisso, porque senão a gente não está resolvendo o problema. A gente está só enxugando gelo. Vou falar aqui para cair o cu da bunda, porque eu gosto de falar coisas que impressionam. Vou mostrar aqui um músculo, olha só que interessante. Existe um músculo, opa, deixa eu ver aqui. Olha só, chamado de... esse aqui é o psoas. Olha o famoso psoas. Deixa eu ver aqui. Ele dá até zoom, hein? Muito legal. Olha só, a pessoa às vezes tem dor na coluna e começou às vezes com uma dor no quadril, essa dor evoluiu para a coluna. Observe que tem um músculo que ele liga a região do quadril lá na coluna. Aqui tem vários músculos no quadril. Imagina o seguinte, eles trabalham em conjunto, eles trabalham de forma harmônica, eles trabalham em equipe, eles trabalham em sinergia. Então, se um músculo começa a dar problema, outros começam a dar problema. E um que pode dar problema é esse músculo aqui, ó. Aí a pessoa começa a ter dor no quadril, compromete esse músculo, e esse músculo vai gerando dor na região lombar, porque aqui estão as vértebras da coluna lombar, ó. Olha que interessante. Então, uma das causas de dor no quadril, que gera dor na lombar, é o comprometimento desse músculo. E isso deve ser levado em conta e é importante. Pode sim, bem-vinda. É super comum. A gente tem dois músculos que geralmente travam a coluna, é o quadrado lombar e o psoas. Ó, acabei de falar aí de um músculo aí, ó, que está lá, ligado lá. Então, quadrado lombar e o psoas. E geralmente essa dor, né, da contratura da lombar são dores muito fortes, incapacitantes. É o que a gente chama de dor miofacial. Então, assim, a gente sempre tem que investigar, porque 80, 90% das dores miofaciais, elas são secundárias, não são primárias. Então, tem uma causa subjacente, às vezes uma degeneração facetária, né? Tem que investigar. Agora, o que incapacita o paciente geralmente é a dor da contratura muscular, que é muito forte. Todo mundo que já travou a coluna, que já teve um torcicolo, consegue entender o quão forte é essa dor, né? Outras técnicas Muito também, né? Como bem. você estava falando, outras técnicas que a gente pode usar para dor no quadril, além da proloterapia, além da infiltração com ácido hialurônico, como o doutor André falou, a gente pode usar também a terapia de ondas de choque,
né? Que também é uma técnica da medicina regenerativa que tem o mesmo princípio de induzir inflamação local ali e também promover essa regeneração. A gente pode utilizar a acupuntura também com bons resultados. O doutor André comentou da hidrodissecção. Então, no caso, por exemplo, de entrapment de nervo periférico, quando o nervo periférico está encarcerado ali, a gente pode liberar ele com hidrodissecção. Todos esses procedimentos a gente faz guiados por ultrassom aqui na clínica. Né? Isso é legal a gente falar também, porque a gente tem uma estrutura que nos permite fazer isso. E no caso de artroses, né, avançadas, pessoas que realmente têm dor por causa dessa artrose avançada, de degeneração da articulação, embora em casos moderados a leves a gente possa fazer as infiltrações com ácido hialurônico e a proloterapia também com bom resultado, mas em alguns casos que o paciente teria indicação de prótese, ou que não quer fazer a cirurgia, ou que não pode fazer a cirurgia por condições clínicas, a gente tem a opção da gente denervar essa articulação também, fazer a radiofrequência, que é a chamada risotomia, né, que a gente faz também guiado dessa vez. Pode fazer guiado por ultrassom ou guiado por raio-x no centro cirúrgico. A gente vai lá na localização precisa dos nervos e queima os nervinhos responsáveis pela sensação da dor da articulação do quadril. E o paciente também consegue um alívio da dor, né, por um período um pouco maior, às vezes 6 meses, 1 ano. Vai ajudar ele com a fisioterapia, com a reabilitação, para ele ficar melhor, né, da artrose, da dor dele. Também acho que é uma técnica que vale a pena a gente comentar. Não, agora é o seguinte, se você encaminhar esse vídeo para frente, eu vou mostrar para você algo que você é muito curioso de saber. Eu vou mostrar para você o piriforme, que também faz parte dessas estruturas. Famoso piriforme. Ele é famoso, leva ele é da muita moda. culpa, apesar de não ser tão culpado assim. Mas ele leva a culpa para chuchu. Então você vai fazer o seguinte: primeiro você clica no coração aí e tal, para dar aquela evidência para o pessoal, né, para o Instagram falar assim, pô, essa live é legal. Você vai clicar nesse avião aí, vai convidar aquela pessoa que você gosta, que você não gosta, e eu vou te mostrar o piriforme. Presta atenção. Deixa eu abrir o piriforme aqui para vocês verem. Vou abrir o piriforme aqui. Tem gente que fala tanto nesse piriforme. O piriforme faz a rotação desse quadril para dentro, né? Ele puxa o quadril, faz a rotação externa, né? Muito legal esse piriforme. E por dentro dele, ele passa, por dentro não, né? Em alguns casos por dentro, em outros por parte anterior, passa um nervo que se chama nervo ciático. Por isso que ele gera uma dor chamada de ciatalgia, que muitas vezes confunde, deixa eu abrir essa imagem aqui, que essa imagem é legal, e eles confundem às vezes com uma hérnia de disco, assim, tem uma hérnia de disco, aí não, tem um piriforme, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui que músculo bacana aqui, para você que clicou no avião, mandou para frente, para você que não só clicou no avião, mas para você também que clicou no coração, para você também falou que escreveu aí que a live tá uma porcaria, que a live tá boa, sei lá. Você que participou. O importante é participar, fazer alguma coisa, né, mano? O que não dá é para ficar olhando, só olhando, não fazer nada. Olha só, vou clicar. 1, 2, 3, vão comigo. Aí, ó. Esse aqui é o piriforme. Presta atenção. Aqui tá o sacro. Olha aqui, ó. E aqui está o quadril, o osso do quadril, que é o fêmur. Aqui está o trocânter. Então, o piriforme é esse músculo aqui, ó. E esse músculo aqui, quando ele está com problema, ele gera dor. Não só nessa área, dor desce para a perna. E olha só uma coisa interessante. Eu vou trocar de imagem aqui. Estou utilizando o Google aqui. Vou trocar de imagem, enquanto vocês vão vendo aqui o símbolo do Flamengo. Em homenagem, nós metemos 5 ontem. Nós estamos até mais felizes hoje. Olha só que o piriforme ele tem algumas alterações anatômicas. Vamos voltar para o piriforme. Olha o piriforme aqui. Esse negócio amarelo que tem aí é o nervo ciático. Olha só, às vezes o piriforme passa no meio do nervo ciático. Passa nervo ciático por cima, passa nervo ciático por baixo. Na realidade, feixes do nervo ciático passam por cima e por baixo.
O mais comum é esse aqui, ó, ele passa por baixo, ó. Mas às vezes passa por dentro parte, por dentro fora. Às vezes ele passa todo por dentro do piriforme. Agora imagine um nervo passando por dentro do músculo. Se esse músculo tiver contraído, o que que acontece? Conta pra gente, Mariana. Encarcera o nervo, né? E o paciente vai ter uma dor irradiada para a perna que, na verdade, né? Que imitaria uma dor com uma compressão de hérnia lombar. É super importante que a gente faça essa diferença, né? Agora, eu acho que uma coisa que é legal também que você falou, e eu acho que é super importante que a gente entenda, é que o piriforme não é sempre o vilão, né? Porque, assim, a dor glútea profunda, hoje em dia a gente nem fala mais em síndrome piriforme, a gente tem vários músculos nessa região, né? A gente tem os obturadores, a gente tem o quadrado, a gente tem vários músculos nessa região que podem ser causa de dor. Então, o piriforme, ele se tornou, assim, conhecido, ele é o músculo da moda, mas, assim, ele não é o culpado na maioria das vezes. E também, uma outra coisa que é comum é a gente ter... Então, aí, sim, tudo bem. Nem sempre a gente tem esse encarceramento. Então, o paciente pode ter dor no músculo piriforme, né? Ele pode ter uma dor miofacial do músculo piriforme, ele pode ter uma dor naquela região. Então, qual que é essa dor? É a dor que o paciente fica sentado muito tempo, fica com dor no bumbum, não consegue ficar sentado, às vezes não consegue dirigir. Mas ele não tem essa dor irradiada para a perna, porque ele não tem compressão do nervo ciático. Então, não necessariamente você tem que ter a compressão do nervo ciático, né? Isso, na verdade, é uma variação anatômica, quando o nervo passa dentro do músculo. Não é em todo mundo que ele passa por dentro do músculo. Então, é importante a gente diferenciar as coisas, né? Eu acho que hoje tem uma confusão grande em relação à síndrome do piriforme. A Vamos síndrome lá, do essa piriforme, questão aí do... ela foi Essas perguntas originalmente é bom você... descrita... Falei, Mariana, desculpa aí. É porque a síndrome do piriforme, ela foi originalmente descrita como esse encarceramento do nervo ciático pelo músculo piriforme. Isso é síndrome do piriforme. Mas a pessoa pode ter dor no piriforme e não ser síndrome do piriforme. Assim como a pessoa pode ter um encarceramento, mas não ser por piriforme, né? Por isso que hoje o nome é síndrome glútea profunda. Então é uma coisa muito maior. Então a gente tem que não confundir isso mais. Tá. Outra questão daí, é bom vocês clicarem aí no avião, além do avião, clicar no coração e tal. Sabe, esse coração aí tá aí para você apertar. Faz uma coisa, faz assim, pô, tô aqui vendo essa live, vou fazer alguma coisa agora aqui, eu quero participar. Clica no avião, manda para alguém. Nossa, eu quero participar e quero gerar emoção no coração do doutor André. Clica no coraçãozinho aí e tal. Vai subir aqui aquele monte de coração, aí tá bonitinho. Tá bom, muito bem, muito obrigado. Agora vamos lá. Sobre a hérnia de disco. A hérnia de disco que estão perguntando, pode sim, hérnias altas, gerar dor na região inguinal, na região do quadril. Já foi falado isso. Pois bem. Agora, nós temos que, eu gosto um pouco de desmistificar que quando você vê hérnia de disco, acreditar que a sua dor é da hérnia do disco. Por quê? Porque apesar da hérnia de disco ser comum na população, a dor proveniente da hérnia não é tão comum quanto ela é comum. Como assim? É mais comum a pessoa ter hérnia do que ela ter dor devido à hérnia. E quando ela escuta que ela tem hérnia, ela acredita que todos os males da vida dela estão relacionados à hérnia. Essa é uma questão. Mas vamos lá. Se eu não posso usar a marreta do Thor para jogar essa hérnia para dentro, eu posso fazer o seguinte. Existe uma possibilidade. Existem algumas possibilidades. Uma, cirurgia. Você pode entrar ali com cirurgia, com cirurgias percutâneas e ali com um negócio que vai comendo e comer um pedacinho da hérnia, arrancar um pedacinho da hérnia. Isso é um tipo de coisa. Outra coisa, imagine que a hérnia é um anel, nós temos um anel que ele funciona como um amortecedor. Por algum motivo ele rompe e ele faz um abaulamento. Então, por imagem, por agulha também, eu consigo entrar com raio-x, eu vejo a hérnia, eu vejo o disco, eu entro dentro do disco com uma agulha e lá dentro eu coloco uma pontinha de agulha que ela esquenta. Então, presta atenção. Eu estou dentro de uma estrutura abaulada e eu esquento essa estrutura. Eu queimo. Então, automaticamente, quando você cauteriza alguma coisa, o que ela faz? Ela
ela encolhe, ela diminui. Então, existe também a possibilidade de tratamento em que você faz essa queima e esse disco diminui. Você diminui a hérnia. Mas tudo depende, assim, do tipo da hérnia, do tamanho da hérnia, para onde essa hérnia está indo, e se ela é a verdadeira causa da dor. Eu Eu acho costumo que deixar o pensamento para a hérnia, para o segundo, para outros, assim, não foca tanto na hérnia. Mas se for a hérnia, existe isso. Mas também existe tratamentos medicamentosos, com fazer bloqueios terapêuticos. A causa da hérnia não necessariamente, a causa da dor proveniente da hérnia não necessariamente ela é mecânica, ou seja, é por compressão, às vezes é por irritação, às vezes você jogar um remédio ali, você tira essa irritação. Existem algumas possibilidades para melhorar essa resposta. Eu acho que é legal a gente falar, né, que a dor de compressão da hérnia de disco, a dor de radicular, né, de compressão da raiz pela hérnia, ela é uma dor que respeita o território daquela raiz, né? Então ela é uma dor bem localizada, bem definida, uma dor em choque, né? Uma dor com característica neuropática, uma dor que às vezes está associada à Você falou o parestesia, que é nome aí, você falou o formigamento, a nome aí. sensação ruim, às vezes perda de força. Então, assim, não é assim, tenho uma hernia de disco, vou ter uma dor lombar. Né? Isso é comum, às vezes o paciente tem uma dor axial só na região lombar e acha que é da hernia de disco. Não é. Para você ter dor por compressão da hernia de disco, a dor tem umas características muito específicas. Né? Então, acho que isso é super importante a gente comentar. Né? Que não é qualquer dor, como o doutor André falou, que a gente pode atribuir àquela hernia de disco. Né? São dores bem específicas. Uma pessoa perguntou aqui, que eu achei fantástica essa pergunta, que foi exatamente o que a gente estava comentando. O peso influencia ter essas dores? O peso influencia muito ter essas dores, né? Porque a gente sabe hoje que a gordura por si só, ela é inflamatória, que ela libera mediadores inflamatórios. Fora isso, a gente sabe que a gordura está muito associada à resistência à insulina, que a gente sabe que é um dos vilões também, que está muito associado à inflamação crônica e estresse oxidativo. Fora isso, tem a questão de que os pacientes que têm obesidade têm uma tendência a ter associado também o sedentarismo. Então, o sedentarismo é um dos vilões também das dores articulares, das dores crônicas de uma forma geral. Então, tem tudo a ver. É o que a gente estava comentando aqui, a gente tem que entender que a gente tem desencadeadores dos processos de dores crônicas, coisas que começam o processo, e a gente tem perpetuadores dos processos de dor crônica. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui um caso que a gente comentou, né, que é um caso que a gente encontra sempre, que é a tendinopatia glútea. Então, a gente tem lá a doença do tendão do glúteo, por exemplo. Então, qual que é o desencadeador do processo, geralmente? É sobrecarga de uma musculatura que está enfraquecida. Então, é muito comum os pacientes terem essa musculatura enfraquecidas e geram sobrecarga das estruturas e a gente desenvolve a tendinopatia. Então, isso é o desencadeador, né? A fraqueza daquela musculatura. Então, a gente já entende que a reabilitação e o fortalecimento da musculatura glútea vai ser fundamental nesse processo. Mas por que que se perpetua? Qual que é o perpetuador desse processo? Né? Por que que esse processo se mantém? Então, a gente entende que a raiz da manutenção desses processos geralmente está na inflamação crônica e no estresse oxidativo. E o que que tem por trás, geralmente, da inflamação crônica? Obesidade, sedentarismo, estresse, né? Dificuldades com a saúde mental. Então, são coisas que geralmente tabagismo. Então, são processos que geralmente estão por trás dos processos de inflamação crônica. Então, se a gente não tratar isso, se a gente não abordar isso, o paciente não melhora. Não adianta a gente ir ali infiltrar o paciente, fazer uma proloterapia, fazer uma terapia de onda de choque, faz o paciente fica lindo, fica maravilhoso. Ou sai sem dor do consultório, às vezes sai com dor no local da aplicação, mas fica bem. Só que se ele não tratar essas questões que estão envolvidas na raiz do adoecimento, na base, nos mantenedores do processo, a dor volta. Então, a gente fica num processo de enxugar gelo eterno. Né? Então, a gente precisa tratar essas raízes do adoecimento e esses mantenedores do adoecimento. Por isso que a gente acredita tanto na abordagem que a gente faz, que é a abordagem interdisciplinar, que é o trabalhar em equipe. Né? Trabalhar com a equipe de fisioterapia, trabalhar com a equipe de nutrição,
trabalhar com a equipe de psicologia, sempre tentando tratar aquela pessoa e não aquela doença, né? Eu acho que esse é um dos nossos diferenciais. Eu vi que entrou aí a Relivium Cursos. O nosso próximo curso é em outubro. O curso vai ser para profissionais médicos nos dias... Eu já estou olhando aqui já para falar. Nos dias 7, 8 e 9 de outubro. Nós vamos dar o curso sobre quadril e joelho. Nós vamos dar o curso mostrando como um paciente deve ser atendido de uma maneira bem humana, como ele deve ser abordado na clínica de dor, como esse paciente, como ele deve ser codificado em questão aí de código para pedir para a operadora. Tudo isso nós vamos estar falando no dia 7, 8, 9 de outubro, quadril e joelho. Inclusive, esses cursos é um momento em que a clínica, os profissionais, a gente aproveita para fazer um trabalho social também, em que a gente tem a oportunidade de atender vários pacientes de forma gratuita. No último, nós atendemos mais de 20 pacientes e fizemos mais de 50 procedimentos, todos gratuitos e alguns de altíssimo custo na realidade, que são os pacientes que nós realizamos radiofrequência. É um momento muito bacana. E nesse próximo curso vai ser quadril e joelho. É muito legal mesmo. É um momento de muita troca, né? E é muito legal ver o trabalho também com os pacientes, né? Os pacientes se beneficiando dos procedimentos. Então, se você tem dor no quadril, obviamente não tem condições de arcar com um tratamento particular, o seu convênio não cobre. Você que tem dinheiro aí, que eu conheço um monte de gente que tem dinheiro, não é para vocês não. Isso aí é só para o paciente que não está com condições financeiras. Aí, esses pacientes vão entrar em contato com a clínica, com o Vitor, está lá para receber, vai fazer, pô, Vitão, estou com a dor no quadril aí há 5 anos, ninguém resolve. Manda para a gente busca ajudar. E a gente é desafiado, às vezes, por nós operadores de saúde. Hoje nós somos referenciados de muitas operadoras, né? E o engraçado é que para ser referenciado, antes de nos referenciar, eles mandam para a gente os pacientes mais bacanas que tem. E eu adoro esses pacientes, né? São os pacientes que nos desafiam. E na última operadora que nós fomos credenciados, eles mandaram exatamente um paciente com dor no quadril, que já tinha rodado meio mundo, já tinha feito 3 cirurgias, era um paciente jovem, e já tinha largado o jiu-jitsu, já tinha largado a parte, né? Já tinha largado a atividade física que ele gosta, ele já estava com problema familiar, já estava meio afastado do trabalho. Em 4, 5 meses de trabalho, ele tinha feito 3 cirurgias, em 4, 5 meses de tratamento, ele voltou para a atividade física, fazendo jiu-jitsu, que tanto ama, voltou a trabalhar, saúde mental boa, e não era cirúrgico. Era questão de utilizar, às vezes, uma boa técnica para ele. No caso, foi utilizado laser, terapia por onda de choque, foi utilizado também a proloterapia e o ácido hialurônico. Tudo isso fez um mix, juntamente com a fisioterapia e a acupuntura, e ele acabou sendo reabilitado e está aí feliz da vida, sem necessidade de colocar a prótese. Ou seja, é possível às vezes, nem sempre também, né? Mas a maior parte das vezes, uma coisa bem indicada funciona. Mariana, chegando ao fim de mais uma incrível live na segunda-feira à noite, e você quer deixar alguma consideração final? Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui. Eu quero agradecer especialmente aos nossos queridos pacientes ex-pacientes, às vezes, né? Ou pacientes atuais que estão sempre nas lives com a gente. Nós temos uns habituês das nossas lives, né? Não vou nem correr o risco de citar, para a gente não esquecer ninguém, mas vocês são muito queridos e eu quero agradecer demais a vocês por estarem sempre conosco aqui, toda segunda-feira. A gente fica muito feliz de ver vocês aqui. E nos motiva a continuar fazendo essas lives, a presença de vocês, todas as segundas-feiras, às 19 horas. Então, eu quero fazer um agradecimento especial a esses pacientes hoje, que estão sempre conosco, nos acompanhando aqui. Queria dizer, como eu sempre digo, que vocês
Deixem perguntas, se vocês tiverem, né, no comentário da nossa live, que eu vou ter o maior prazer de responder. E se vocês tiverem temas também que vocês gostariam de conversar com a gente, também me contem, que eu vou adorar saber. Então é isso. Que o Pai do Céu abençoe imensamente a vida de vocês, que vocês tenham uma semana incrível. E na semana que vem, segunda-feira, na semana que vem eu estarei aqui. Vai estar aqui ainda. Com a doutora Daqui a pouco o Mariana. doutor André vai tirar férias, gente. Vocês vão fazer live comigo, sozinha? Eu vou pensar. Eu acho que eu vou fazer live com você, Mariana. Eu vou estar lá, vou fazer live com você onde eu estiver. Você vai fazer com a orelhinha do Mickey? Você vai fazer? Gente, vamos pedir pro doutor André vir com a orelha do Mickey fazer live? Eu acho que é uma boa. De jeito. Antes com a orelha do Mickey do que ontem. Ou com a orelha do Pluto. De Thor. Aí eu fico imaginando eu me fantasiado de Thor, né, mano? Porra, me comparando com o Thor, mano. Imagina. Você vê, né, como a gente idolatra o pai, não é? Pai, eu vou te falar. Eles queriam me botar a roupa do Thor. Eu falei, puta merda, só se for naquele momento que ele tava vestido. Eu fiquei imaginando o Thor no último filme dele, em que ele tava depressivo, sabe? Thor depressivo, tomando cachaça. Gordão, né? Gordão e tal. Falei assim, pô, deve ser aqui. Mas deve tá bom. ser essa parte. Ó, pessoal, beijo grande para vocês. Papai do Céu abençoe a vida de vocês, a vida da família de vocês. E que vocês tenham uma semana simplesmente incrível. E até segunda-feira que vem.